Vamos orar ao nosso Deus agradecendo esse dia e tudo que Deus tem feito por nós. Ó Deus, cada detalhe, segundo nossas vidas, é uma demonstração do Teu favor, do Teu cuidado para com cada um de nós. Queremos Te agradecer, Senhor, todas as bênçãos que são concedidas, nos são dadas pela Tua graça. Acima de tudo, a possibilidade de comunhão com os santos, o fato de estarmos unidos aqui para cantarmos e bendizermos o Teu nome. Nenhuma limitação espacial de distanciamento é capaz, Senhor, de romper o vínculo que temos uns com os outros, porque ele é feito em Cristo, nosso Salvador. E o que te pedimos, ó Deus, é que o Senhor possa receber junto ao Teu trono de graça este culto. Que ele seja dedicado à glória do Teu nome, ao louvor da Tua graça e à honra e louvor do nome de Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, em todos os atos deste culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o texto que foi mandado para o grupo do WhatsApp da igreja. Primeiro texto, Êxodo, capítulo 35, verso 4 a 9. Nós vamos fazer toda a liturgia neste capítulo, que também vai ser o tema da nossa pregação de hoje. Êxodo 35, verso 4 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, de tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Novamente o verso de número 5. A parte é: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um, de coração disposto voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. O nosso Deus, ele tem prazer em receber das nossas mãos aquilo que ele nos deu. Mas o nosso Deus, antes de preocupar-se com o que é ofertado, o mais importante é a disposição do coração. Um coração disposto, um coração voluntário, alegre, por conceder a Deus e entregar a Ele aquilo que é oferta. É por isso que o nosso Deus ele é agradado quando eu e você nos unimos em culto e fazemos isso de coração disposto. Para oferecer aquilo que nós temos, nosso louvor, a nossa voz, o nosso tempo, a nossa energia, para dedicarmos e engrandecermos o nome de Deus. É isso que nós faremos agora. Seremos conduzidos em um cântico pelo maestro Dica. Bom dia, irmãos. Nós vamos cantar um hino muito conhecido da nossa igreja, e não só dela, mas também de todo o povo evangélico ao redor do mundo. É o hino 177 do nosso hinário, Firme nas Promessas de Jesus. Você tem aí no seu aplicativo da nossa igreja, no grupo da igreja, você tem esse número também. E então acompanhe conosco cantando esse belo hino da confiança que nós temos nas promessas do nosso Deus. Nós temos inúmeras promessas na Bíblia e nenhuma delas Deus tem deixado de cumprir. Nós podemos confiar plenamente, se Ele falou, é certo que Ele fará. A própria Bíblia nos garante isso. Vamos cantar com alegria, firme nas promessas de Jesus. Jesus.
Jesus, meu mestre, nele viver. Sempre nas promessas de Jesus, nas promessas do Senhor Jesus. Jesus, meu mestre, sempre nas promessas de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Ó Deus, nós temos segurança e certeza das tuas promessas. Jamais a tua palavra falhou, jamais falhará. Nós temos a convicção, ó Deus, de que cada uma das promessas que nos foram confiadas, elas se cumprirão para mostrar que a nossa fé é uma fé segura, uma fé certa, bíblica, e que nos dá, ó Deus, consolo, paz, tranquilidade, de que, ó Deus, o nosso tempo, as nossas vidas estão nas tuas mãos. Te agradecemos, Deus, porque essas promessas foram feitas com base na cruz, no sacrifício e na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele que pagou o preço pelos nossos pecados para nos libertar e nos dar essa bendita salvação. Por isso, Senhor, nós queremos te bendizer e te honrar por esse grande plano de salvação executado, cumprido em Cristo, e que nos traz alegria, e que nos traz contentamento, pois, ó Deus, nós temos a possibilidade de termos a alegria da tua salvação. Abençoa-nos, ó Pai, para que em todas essas coisas saibamos dar honra e louvor ao teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar agora a você abrir a sua Bíblia, ainda no capítulo 35 de Êxodo, agora do verso de número 20 a 29. Êxodo 35, 20 a 29. Este texto ele é uma ocasião em que o povo de Israel é chamado como congregação a juntar as ofertas para a construção do tabernáculo. E aqui do verso 20 a 29, nós vamos ver a resposta do povo à convocação de Deus para essas ofertas. Diz assim, Êxodo 35, verso 20 a 29. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração se moveu, e o Espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem trazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas e o azeite para iluminação e para o óleo da unção, e incenso para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram a oferta voluntária ao Senhor, todo homem cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Rapidamente falando sobre esse texto, a parte mais repetida e principal desse texto foram os corações de homens e mulheres do povo de Israel que Deus moveu, não só para trazerem ofertas, mas para, com suas próprias mãos, entregarem aquilo que tinham feito.
É interessante ver que com Deus, quando Ele dá uma ordem, quando Ele estabelece um plano, Ele mesmo dá as condições para que esse plano e essa ordem seja cumprida. Deus falou que o povo de Israel tinha que fazer a tenda da congregação, ou o tabernáculo, e Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito, já encheu aquele povo de presentes de ouro que os próprios egípcios deram aos filhos de Israel. Um povo que antes era escravo, era oprimido, agora Deus tinha dado tal riqueza que eles poderiam dar voluntariamente todas essas coisas, sem que absolutamente nada faltasse a qualquer uma pessoa desse povo. Por isso nós temos motivos de gratidão a Deus. Quando Deus estabelece os planos dele, Ele mesmo dá à igreja, ao seu povo, à congregação, as condições para alcançar esses planos. E isso não é para que nós sejamos ensoberbecidos, exaltados, mas para que nós saibamos reconhecer a bondade de Deus e reconhecer que no final tudo pertence a Ele e nada menos do que isso. Vamos orar mais uma vez. Quero pedir ao Dica que faça essa oração, agradecendo ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos por ter o Senhor junto conosco. O Senhor nunca tem nos abandonado, nunca tem virado as costas para nós, mas os teus olhos sempre estão voltados a nós, as tuas mãos estendidas em nosso favor. Nós te louvamos, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia que nessa manhã mais uma vez se renovou na nossa vida. E nós te louvamos por esse tempo de culto, quando nós podemos prestar ao Senhor louvor, gratidão, por tantas bênçãos que nós temos recebido das tuas mãos. Louvado seja o Senhor por isso. E agora, Deus, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, por aquilo que nós temos cometido de errado diante do Senhor, nós pedimos a Deus para que a tua boa mão nos ajude a viver cada dia segundo a tua vontade, fugindo do pecado e também nos consagrando cada vez mais ao Senhor. Ó Deus, que nós consigamos essa força no Senhor, essa graça que vem de ti, para que possamos rumar ao céu, sabedores de que o Senhor nos ama e que o Senhor morreu por nós em nosso lugar, pagando os nossos pecados também. Nos abençoe, ó Deus, quando vamos ouvir a tua palavra nessa manhã. Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, e que possamos, ó Deus, aprender do Senhor e mudar de vida, mudar de prática de vida, diante dos desafios que o Senhor coloca para nós cada dia. Nós oramos essas coisas, ó Deus, com gratidão, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ainda adorando o nosso Deus, a equipe de música vai nos conduzir em cânticos de louvor ao nosso Senhor. Bom dia, amada igreja. Nós somos convidados, nesse mesmo espírito de gratidão, a louvar nosso Deus. Vamos cantar.
história, Senhor da glória. O dia hoje está tão bonito, né? O céu está azul, a grama está verde, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E Ele é o único digno de glória, o único digno de louvor. Que a gente possa cantar isso com convicção. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual Amém. Graças a Deus, glória a esse Deus, que Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós vivemos, acordamos, existimos. E só Ele, somente Deus, é digno dessa glória. Vamos cantar agora, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe pra buscar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os ensinos que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, somente Deus, domina o universo. E a própria criação se nega para o louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós a te inspirar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, porque só o Senhor é Deus. Obrigado, meu Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor veio até nós e agora nós podemos o adorar, nós podemos o contemplar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o único intermediador. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor levantou, meu Pai, pessoas para vir aqui hoje. Obrigado porque o Senhor é que sustenta, o Senhor é que firma a igreja, Senhor. Te agradeço por cada irmão que está aqui, por cada irmão que está na sua casa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor escolheu quem estava aqui, quem estaria aqui. E te peço agora, meu Deus, pela palavra que o Senhor vai nos conduzir agora através da vida do teu servo. Que a gente possa, meu Pai, estar repleto, meu Pai, de gratidão, de contentamento e de contrição, meu Pai, para a gente recebê-la. Te agradeço por mais um dia, em nome do teu Filho amado, que eu oro e agradeço. Amém. Hoje pela manhã eu gostaria de falar do texto de Êxodo 35, verso 30 até o verso 35, que é a parte final deste texto. Êxodo capítulo 35, verso 30 a 35. Nos diz assim: Disse mais Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Vamos falar rapidamente com o nosso Deus mais uma vez. Pai, enche-nos a iluminação do Teu Espírito para a compreensão deste texto. Para que, Deus, compreendendo da maneira como ele deve ser entendido, possamos aplicá-la a nós, para essa grande obra a que o Senhor nos tem chamado. E abençoa-nos, ó Deus, para que essa aplicação seja em cada um dos nossos corações. Assim como o coração de Israel foi movido, disposto e quebrantado por Ti para aquele momento importante, que o nosso coração da Tua igreja hoje também seja quebrantado. Ó Deus, que jamais sujamos a vocação que o Senhor tem nos dado, jamais negligenciemos as habilidades e capacitações que nos foram dadas, ó Deus, para esse exercício santo e bendito de servirmos a Ti no meio do Teu povo. E não apenas isso, ó Deus, para que este Evangelho que nós cremos também seja pregado e anunciado a todos os povos, para que o nome de Cristo seja honrado nos quatro cantos da terra, para que a luz do Senhor possa brilhar nessa região onde a nossa igreja tem o privilégio de ter um lote e que nós queremos, ó Deus, ela construirá a sua sede definitiva. Por isso, Pai, nos abençoe para que este texto possa aquecer os nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. A questão que eu queria lançar, a primeira pergunta a você nessa manhã é:
Como é que Deus age na vida de um povo quando ele dá uma obra, um desafio que parece maior do que aquele povo consegue alcançar? Vou fazer essa pergunta de novo. Como é que Deus age quando ele dá um desafio maior do que as nossas condições? De que maneira Deus ele trabalha no meio da congregação para que essa obra possa ser alcançada e possa ser desfrutada naquele momento? Quando a gente olha a construção do tabernáculo e você vê a lista de materiais que Deus pede para que sejam levantados, você pode ter a impressão de que são materiais simples, básicos. Mas se você olhar bem, muitos deles eram materiais finos, materiais exóticos. Você vai notar que tinham tecidos, peles de animais, metais, madeira. E pensando que o povo ele não estava como nós hoje temos o privilégio de simplesmente na loja de materiais de construção escolhermos aquilo que queremos de vários modelos. Eles tinham aquilo que eles trouxeram do Egito, inclusive a própria madeira. Madeira, claro, essa que não tinha sido ainda trabalhada, como nós vamos ver, se você quiser ler até o final do livro de Êxodo, foi para a construção do tabernáculo. E como é que Deus então agiu? Porque essa construção, embora Deus ordenasse, o próprio Deus estava na condução. De que maneira ele agiu nessa obra para que ela se tornasse possível? Eu gostaria de falar de pelo menos duas coisas importantes que Deus faz no meio do povo dele, quando ele dá um desafio grande, como era esse desafio da construção do tabernáculo. Em primeiro lugar, Deus dá a vocação, Deus chama. É isso que nós lemos no capítulo 35, no verso número 30. Deus chamou pelo nome pelo menos dois homens aqui. Primeiro está mencionado no verso número 30, Bezalel, que era um homem da tribo de Judá. E diz o texto bíblico que Deus o chamou pelo nome. Fazendo um censo rápido da população do povo de Israel nessa ocasião, só homens, o censo que Moisés fez tinham cerca de 900 mil homens acima de 20 anos. Algumas estimativas falam de que a população de Israel, quando saiu do Egito, não era menor do que 3 milhões. Alguns mais otimistas falam até 6 milhões. Você já pensou, vamos colocar aqui 3 milhões? Uma população parecida com a da Grande Goiânia em peregrinação? E Deus resolve chamar um homem pelo nome, Bezalel. Ele não tinha nem como fugir, falar não é comigo. Porque Deus o chamou nominalmente. Um ponto importante para a igreja é a vocação. Quando Deus vocaciona, mesmo que seja uma pessoa nominalmente, Ele vocaciona no meio do povo dele. O que nós temos hoje é uma negligência vocacional. As pessoas têm o hábito de transferir para outro a responsabilidade que é dela. A vocação é sempre para o outro, aquele que está do lado, para aquele que nós julgamos seja mais capacitado, mais habilitado. E a gente tem um jargão muito conhecido no meio evangélico, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os vocacionados. Já ouviu falar desse jargão? Uma frase gospel muito conhecida e muitas vezes usada como desculpa por alguns, assim, não sou capacitado. Então, Deus com certeza tem outras pessoas mais habilitadas na obra dele. Mas veja bem, que isso primeiro é uma ideia de que Deus ele não tem a condição de capacitar alguém. Em segundo lugar, diz ao texto bíblico que Deus vocacionou a Bezalel e diz mais que Deus o encheu, o Espírito de Deus o encheu. Ou seja, essa ideia de que cheio do Espírito, o melhor capacitado é o pastor da igreja, ele passou pelo seminário, fez curso para isso, ele está dedicado 100% para isso, é um erro, é uma desculpa, uma justificativa das mais das desculpas esfarrapadas que estão no meio gospel, no meio do cristão. Quando Deus vocaciona, o próprio Deus se incumbe de encher aquela pessoa para cumprir essa vocação. E mesmo as pessoas que nós mais achamos questionáveis a vocação de Deus, Deus encheu elas. Quer ver um exemplo dos mais controversos? Sansão. Se eu perguntar para você, Sansão era cheio do Espírito de Deus? O que você me responderia? Não, vou fazer uma pergunta melhor. Você acha que Sansão era chamado por Deus? Ou não? A maioria de nós vai dizer que sim, tá. Segunda pergunta, Sansão era cheio do Espírito de Deus?
Difícil essa pergunta, né? Porque quando a gente olha para a vida de Sansão, a gente tem o hábito de ver apenas os pecados deles. Foram vários e verdadeiros, no sentido de que eles estão lá. Mas sim, em momentos específicos, principalmente, Deus encheu Sansão, capacitou como um servo de Deus para cumprir a vocação dele. E para, na verdade, mostrar por meio de Sansão que o povo de Israel era negligente com a sua vocação. Eles foram chamados a tomar posse da terra prometida após a peregrinação. E Sansão era o instrumento ideal de Deus naquele momento para fazer isso. Só que o povo de Israel não percebeu o momento da sua vocação. O que eles fizeram? Ao invés de cumprir o seu chamado, eles na verdade quiseram entregar Sansão para os filisteus. Fizeram o oposto daquilo que eles foram chamados para fazer. Deus não nos deu, como Paulo diz, espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. Ora, se você falasse em 2012, na nossa igreja, não precisa ser em outra igreja não, ó, daqui a 8 anos, na verdade 8 não, 7 anos, a igreja vai comprar um lote aqui no Jardim Goiás, perto do Parque Flamboyant, sabe o que muitos diriam? Não, isso é loucura, não é possível, você vai levar pelo menos 10 anos. Quanto que custa um lote aqui nessa região? Não, isso, a igreja nunca vai ter essa condição, porque o preço dos imóveis aqui são caros, de fato são caros. Mas quem diz que depende de nós totalmente, dos nossos recursos? Depende dos recursos que Deus vai dispor a nosso favor. E o principal deles nem é recurso financeiro, sabia? Não é dinheiro, não é bem, não é valor, é o enchimento do Espírito. Porque uma pessoa cheia do Espírito, essa sim, cumpre a vocação de Deus. Primeiro é a vocação. Deus chamou 2 homens, Bezalel e Aholiabe. E você verá o restante do livro de Êxodo, você vai perceber que essa construção não era uma construção simples e nem muito menos fácil, mas eles cumpriram, porque estavam cheios do Espírito de Deus. Deus os encheu, no sentido de que aquele enchimento do Espírito, as pessoas acham que orar, ler a Bíblia compulsivamente, orar durante 3 horas, é esse tipo de enchimento do Espírito que o texto fala? Não. Fala do enchimento no sentido de que Deus dotou eles de capacidade e talento para cumprir aquela vocação. Você sabe como é que seria uma paráfrase desse enchimento do Espírito de Deus hoje? Você dizer o seguinte, Deus levantou engenheiros, arquitetos, pedreiros, eletricistas, encanadores no meio da igreja, e a construção foi feita. Pessoas que, no seu conhecimento, Deus encheu para fazerem o que Deus chamou para fazer. Em primeiro lugar, é vocação. A igreja não pode ser negligente com a sua vocação. E eu já cansei de falar isso aqui, vou falar quantas vezes for, até a Igreja Presbiteriana de Jardim Goiás assimilar isso no coração. Nós somos a única igreja reformada nessa região. A única. Não é um privilégio de Deus estarmos aqui onde estamos? Alcançarmos esse local que foi pensado, sonhado, inclusive por irmãos e irmãs que nem mais estão aqui. Que eles só viram como uma promessa, como um sonho. Deus chamou eles antes. Mas a promessa que eles tinham no coração está sendo cumprida. A igreja não pode ser medrosa, não pode ser tímida, porque Deus tem dado grandes coisas ao povo dele aqui. Mas a segunda palavra desse texto é a palavra capacitação. Nós vemos isso a partir do verso número 31. Olha bem o verso 31 de Êxodo. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. E a partir do verso 32 você tem uma lista. Que artifícios são esses? Era bordar, entalhar na madeira, mexer com metal, fazer toda a parte estrutural do tabernáculo, vários tipos de habilidades, inteligências e conhecimentos. Deus capacitou a Bezalel e a Aholiabe para cumprir aquela obra. E a cumprir um grau de exatidão muito grande, porque Deus deu detalhes específicos do tabernáculo. Quais seriam as suas dimensões, que tipos de material ele queria, como deveria, inclusive, as pedras, como elas deveriam estar dispostas no peitoral do sacerdote. Deus é um Deus minimalista, não sei se você sabe, um Deus que tem prazer no que é belo. Porque quando você pega, não dá para projetar aqui, não dá nem para representar aqui, porque seria muito complicado.
Mas se você procurar na internet uma foto do tabernáculo ou da veste sacerdotal, era muito bonito. Uma veste feita de tecido, metal precioso e ouro, não vai ficar feio, né? O nosso Deus tem prazer no que é belo, no que é bem feito. E mais do que isso, Ele dá capacidade às pessoas para fazerem o que é belo, o que é feito. Só que quando Deus lhe dá essa capacidade e deseja aquilo que seja bem feito e bem executado, não é pelo material em si, não é pela estrutura. Nós queremos sim ter uma estrutura boa, adequada, suficiente nesse local e quem sabe mais um lote para a igreja inclusive ter uma escola. É claro que nós queremos isso. Mas a questão é a beleza por si só? Não. Mas são todos esses elementos para a glória de Deus. Quando Ele pediu para que esses dois homens fizessem todo esse artifício, toda essa obra manual, em tecido, madeira, pedra preciosa e outras coisas, quando Deus pede isso é para que as pessoas se lembrassem que aquele local simbolizava a presença do Deus Aliança no meio do seu povo. Esse era o objetivo do tabernáculo, não era obra bela apenas para ostentação e para dizer nós temos aqui algo muito bonito, mas sim para que o povo ao olhar para aquela construção, para aquele local, se lembrasse da habitação de Deus no meio do seu povo. Essa era a principal promessa da aliança, esse é o principal sentido do tabernáculo. E mais do que isso, há um detalhe muito interessante do tabernáculo, em tudo que ele faz, é como ele nos mostra inclusive o próprio Cristo Jesus. Não sei se você já parou para ouvir ou já parou para pensar, mas no tabernáculo existiam alguns objetos, algumas coisas que eram próprias para nos mostrar o nosso Salvador. Por exemplo, você tinha o candelabro que servia para dar a luz. Você tinha inclusive dentro do Santo dos Santos, a Arca da Aliança, existia uma tampa chamada propiciatório, onde era derramado sangue, ou aspergido sangue, melhor dizendo. E quando a Bíblia diz que Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados, o tabernáculo apronta para o nosso Senhor. Um detalhe a mais, em João capítulo 1, quando o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sabe o que quer dizer ali? O Verbo se fez tabernáculo entre nós. É isso que está lá. Quando Cristo veio ao mundo, Ele veio para ser o nosso tabernáculo, a presença de Deus entre nós. Para que Ele mesmo fosse o sacrifício, não é o sacrifício de animal feito uma vez por ano no Santo dos Santos, mas o sacrifício único, verdadeiro e definitivo do nosso Salvador. Para nos lembrar a presença de Deus entre nós todos os dias até a consumação do século. A construção de uma igreja como essa aqui não é para que possamos ostentar, olha que igreja bonita, pedras adornadas, que construção bem feita. Mas é para nos lembrarmos que agora temos um local de culto ao nosso Deus. Um Deus que merece ser adorado de forma correta, com excelência, com dedicação. Temos que tomar muito cuidado para não ficarmos tão fixados em coisas e nos esquecermos que tudo isso, na verdade, aponta para o nosso Deus e para a glória dele. Eu vou lhe contar um caso. A gente, de vez em quando, canta músicas de um grupo chamado Grupo Logos. O Grupo Logos era um grupo, é um ministério que é encabeçado pelo pastor Paulo César e que, até alguns anos atrás, tinha um ônibus e costumava viajar de forma... em todo fim de semana eles estavam numa igreja diferente. O pastor Paulo César uma vez contou que eles foram para uma igreja no interior da Bahia. O ônibus do Grupo Logos era um ônibus já já era quase da terceira idade, da década assim, de 80, 70 talvez, mas funcionava, andava. Quando eles chegaram na frente da igreja, que eles tinham que passar o fim de semana e fazer o trabalho lá, eles ficaram até com vergonha. Falaram assim, o seguinte, vamos arrumar um lugar para esconder esse ônibus, porque perto dessa igreja aqui, esse ônibus está muito feio, uma igreja linda, com mármore bonito na frente, uma coisa espetacular. Para o aniversário da igreja, como é de hábito, de costume, eles fizeram um fim de semana de louvor e adoração a Deus. Quando chegou ao final do trabalho, o Ministério Logos sempre pediu uma oferta, que era uma oferta fixa, e que mal dava para, às vezes, pagar as despesas. Era o suficiente para pagar as despesas, mas eles não tinham lucro com aquilo.
pastor daquela igreja chamou o reverendo Paulo César e falou assim: olha, infelizmente a nossa igreja não tem recursos, nós não conseguimos passar toda a oferta que nós tínhamos combinado com o grupo Logos. O pastor Paulo César deu uma resposta que até hoje me lembro, falou assim: não, tudo bem, o objetivo do nosso ministério não é simplesmente receber valores, dinheiro, é adorar o nome de Deus. E Deus sempre tem providenciado, sustentado o ministério e vai continuar a sustentar. Mas me permita, pastor, falar uma coisa para você, disse o reverendo Paulo César. O que falta para essa igreja não é recurso, é visão do reino. Ou seja, ele estava correto em dizer que o que faltava àquela igreja não era dinheiro, era investir naquilo que era correto e entender que o mais importante não era a construção em si, mas o reino. O nosso objetivo de ter uma construção aqui é para que o reino seja difundido, para que as pessoas se convertam ao Evangelho, para que o nome de Cristo seja honrado nessa região. E enquanto tivermos isso em nossa mente, Deus vai honrar nosso propósito. Mas o dia em que o nosso coração se firmar em matéria, em dinheiro, em coisas, esquecer do que é principal, Deus não será agradado do esforço das nossas mãos. Todos os detalhes de materiais, de construção, projeto dessa obra que queremos fazer aqui, na verdade, serve ao único propósito de adorar o nome de Deus. Nós estamos aqui prestando culto a Ele aqui no lote, não é somente para as pessoas conhecerem o lote, funciona também, mas para que as pessoas vindo aqui possam adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus, que será honrado nesse local, será exaltado aqui, onde crianças serão batizadas, onde pessoas vão ouvir do Evangelho e onde nós esperamos que muitas pessoas se convertam a Cristo. Pois isso que glorifica a Deus e dá glória ao nosso Senhor. Mas para isso, que eu e você como igreja possamos honrar a vocação e a capacitação que Deus nos tem dado. Pois é fazendo assim que o nome dele será dignificado aqui. Deus tem chamado a cada um de nós, dessa igreja, que já tem quase 300 membros, para essa obra. E a gente espera que cada um deles arregace as mangas, se comprometa, entenda que é uma obra que não é de uma ou de duas pessoas, não é do conselho da junta diaconal, é uma obra da igreja. Uma igreja que precisa se implantar aqui e frutificar nesse local, nessa região. Mas sabemos que tudo isso também depende da obra de Deus e da mão dele. Por isso vamos orar, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Ele que envie os recursos para que essa obra chegue até o seu final e que façamos com excelência para a glória do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez e assim encerrarmos o culto. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu poder e pelo chamado para que o Teu nome seja engrandecido por meio da Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Nosso desejo, Deus, que pessoas conheçam a Cristo como único Salvador pela Tua Igreja. Nosso desejo, Deus, que este local sirva para a difusão do Evangelho, para o ensino da palavra, para a educação em Cristo, para, ó Deus, o batismo dos convertidos, para que a luz do Evangelho possa, a partir daqui, irradiar para toda essa região. Sabemos que existem pessoas carentes, desesperadas, pelo sentido, pela luz do Evangelho. E o nosso desejo é levar o Evangelho até onde o Senhor nos permitir. Por isso, Deus, envia os recursos para que a igreja consiga fazer essa obra. Ó Deus, que as pessoas capacitadas e que foram, Deus, investidas de conhecimento possam ser usadas como instrumento do Senhor para vir aqui e ajudar nessa edificação. Mas que, Deus, como igreja, nos lembremos sempre que o nosso propósito da nossa existência, da existência dessa igreja, desse lote, é a glória do Senhor. Os recursos virão, ó Deus, porque o Senhor mesmo providenciou. Mas dá a nós, ó Deus, a coragem, a ousadia de jamais negligenciarmos a vocação e a capacitação que o Senhor nos tem dado. Que tenhamos, ó Deus, intrepidez, ousadia, e possamos, ó Deus, crer nas Tuas promessas, no Teu poder. Tu és, ó Deus, o dono do ouro, da prata, de todos os recursos e de tudo que existe. Por isso te pedimos, ó Deus, que tudo isso aconteça para que aprendamos mais a crer no Teu nome, em Cristo Jesus. E, ó Deus, temos a convicção de que aquilo que o Senhor começou a fazer, o Senhor há de completar até o dia de Cristo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.
Só avisando, o Dinho está gravando aqui o culto, ele só vai estar disponível no grupo da igreja mais tarde, depois que postar no YouTube. Mas eu quero fazer um pedido a você, membro da nossa igreja. No dia 19 de dezembro, nós teremos mais uma programação aqui no lote da igreja, o Natal de Talentos. Uma programação está sendo pensada com muito carinho, para termos aqui um cenário, algo bem feito, para que as pessoas da vizinhança possam ver mais a presença da igreja aqui. A ideia é que as famílias da igreja possam se inscrever e possam participar. Vai ser muito gostoso ver crianças, adultos, idosos participando dessa data, que é uma data tão importante. Então, se você que é da nossa igreja, que veio aqui no nosso culto, você inscreva a sua família, participe dessa programação. Pode ser qualquer apresentação, pode ser uma poesia, uma música, uma pintura, vale todo tipo de arte, todo tipo de artifício, né, como o texto diz, usando as palavras do texto, para lembrarmos o Natal. Por isso eu quero convidar você que veio aqui, quem vai nos assistir depois pelo YouTube, faça sua inscrição. A equipe está organizando com muito cuidado, muito carinho, para que seja uma programação muito bacana aqui no lote da nossa igreja. No mais, quero agradecer a presença de cada um que se inscreveu, que veio aqui a este culto. Nós devemos ter a programação do mês de dezembro aqui no culto, aqui no lote, melhor dizendo, será esse Natal de Talentos. E por isso queremos contar com a participação cada vez mais das famílias da nossa igreja. No mais, desejamos a todos um bom domingo abençoado por Deus. Nos vemos mais à noite lá na igreja, né, lá onde nós estamos cultuando a Deus à noite. Que Deus possa abençoar a todos.